Sejam bem-vindos à sexta Conferência Global Parar. Eu sou Cláudio Medeiros, gerente de parcerias da Golsat, e nós vamos fazer aqui agora uma oficina muito bacana para você. Como utilizar a tecnologia para ocupar o seu papel como gestor de frotas do amanhã. Nós vamos ver hoje, e você vai acompanhar durante esse tempo todo, o que é importante para que a gente consiga evoluir a nossa gestão de frotas, de como está hoje, para uma gestão de frotas com altíssimo saving, com grandes resultados e a possibilidade de você crescer dentro da tua organização. Vamos lá? Primeiro, deixa eu falar um pouquinho da Golsat. A Golsat ela nasceu em 2007 e é especialista em soluções inteligentes para a gestão de frotas leves. Isso significa que trabalhamos pautados nos profissionais de frotas e o nosso foco é compartilhar soluções de tecnologia que realmente ajudem a organizar o trabalho do departamento, a otimizar os custos e, especialmente, a formar condutores mais conscientes e produtivos, pois nós sabemos que nada tem mais valor do que a vida. E no dia a dia, a gente costuma acompanhar em nossas reuniões algumas perguntas que a gente ouve toda hora. Eu acho que você vai se identificar com alguma dessas aqui. Olha só. Seguro do carro. O seguro é muito caro. Se roubarem o meu carro, eu consigo saber onde ele está? Quais recursos eu posso aplicar para que meu time siga uma política de frotas? Como que eu realizo um bom controle de gastos? E a pergunta-chave que a gente ouve todos os dias é: localização, rastreamento, telemetria ou videotelemetria? Qual é a tecnologia que eu devo aplicar na minha frota? E aí eu quero falar um pouquinho para vocês de como é que funciona isso. Existe, na verdade, uma pirâmide para a aplicação desses rastreadores. Olha só, ela começa aqui embaixo com uma margem de abrangência muito maior, que é a localização, é basicamente onde está o carro, depois a gente vai explicar cada nível aqui, mas onde a grande massa sempre quer a localização. Depois nós temos um segundo nível, que é o do rastreamento. Eu preciso saber onde esse carro, por onde ele andou, por onde ele tem ido. Na sequência, sobe-se o nível, entra-se numa plataforma de gestão, que é a telemetria. Quais são os principais indicadores, o que esse carro tem acontecido com esse carro, como ele tem sido dirigido e, principalmente, o que eu consigo fazer para melhorar os resultados da minha operação. E de um nível maior, acima, na ponta dessa pirâmide, nós temos a videotelemetria, um nível plus de gestão em que você vai conhecer daqui a pouquinho aqui com a gente. Vamos conhecer cada um desses níveis agora. Primeiro, nós temos aqui a localização. E é simples, ele é básico. Como eu falei para vocês, é o que a grande maioria ele busca saber. É muito usado hoje por empresas de seguros, por exemplo, para que você consiga fazer a sua recuperação. Porque o destino é justamente empresas que não praticam gestão de frotas, que a frota usualmente é própria e não tem cobertura de seguro. O foco está totalmente no casco e na sua recuperação. E, por fim, requer um serviço complementar de pronta resposta. Ou seja, se o carro, por algum motivo, for roubado, for furtado, a pronta resposta acionada para você fazer a localização deste veículo. E aí, gente, voltando aqui para a nossa pirâmide de aplicação de rastreadores, vamos para um nível superior, o nível do rastreamento, onde eu tenho ali algumas outras informações, como, por exemplo, o odômetro, a velocidade por eventos e as viagens. Vamos conhecer um pouquinho dos rastreadores. O rastreamento se destina a quem? Empresas que não praticam gestão de frotas, mas têm o foco em produtividade e no risco ou recuperação de veículo. E aqui há um grande interesse no rastro do veículo, por onde esse veículo foi, por onde ele passou. É possível uma gestão em nível básico, com informações geradas a partir de um computador de bordo. E aí você consegue medir distância percorrida dentro e fora de um determinado horário
definido por você, por sua empresa, o excesso de velocidade por ocorrência, quantas vezes ele extrapolou o limite da velocidade permitida na minha política, e ainda tem a ignição ligada sem movimento. Será que o veículo que a sua empresa opera parou na hora do almoço ou parou em algum momento e ficou ali ligado, ar-condicionado ligado, uma reunião acontecendo? E isso é consumo de combustível, isso gera consumo de bateria, gera custo para a tua empresa, e aqui o nível de rastreamento também consegue trazer informação para você. Temos também, no nível de rastreamento dessa pirâmide, o apoio no desenho de rotas mais estratégicas e controles de paradas. Assim que o gestor analisa o deslocamento da frota e também os pontos de atendimento do time em campo. O que eu quero dizer aqui? Você tem uma equipe comercial, por exemplo, e precisa avaliar quais são as áreas de atuação do teu time e se eles têm frequentado esses espaços, têm visitado os seus clientes, tempo de permanência. Além disso, o nível de rastreamento também tem o foco na recuperação do casco. E nestes casos, pode requerer serviço complementar de pronta resposta. E os benefícios que o rastreamento nos traz? Gerenciamento do tamanho da frota, panorama de deslocamento, análise de rotas estratégicas. Eu estou fazendo o caminho mais curto, eu posso orientar caminhos diferenciados para a minha equipe, o tempo do meu time em campo, os pontos de parada e controle do tempo de jornada. Imagina que dentre os benefícios, você é uma empresa de segurança e a tua empresa tem algumas áreas, alguns clientes que você tem que fazer ronda noturna dentro de um quadrilátero ali, um bairro. Então você consegue fazer a definição dos seus clientes e definir se aquela viatura passou em cada um dos seus clientes ao longo desse período. Uma vantagem do rastreamento é que você vai acompanhar o teu veículo 24 horas por dia. Além de ter o controle da localização do veículo, o rastreamento ainda permite analisar a velocidade por quilômetro horário em determinados pontos. Ele revela o histórico de localização e as ações dele por período. O rastreamento é uma medida de segurança que, quando explorada, permite gerenciar operações de logística. Mas o rastreamento ele te oferece um nível intermediário de gestão. Ali é para quem não está preparado a entrar ainda no nível de gestão de frota. Você está começando a se preparar. Então, vai para essa linha de rastreamento. E a gente vai trabalhar agora, e você vai conhecer agora o nível mais elevado dessa pirâmide, que é o índice da telemetria, onde você consegue, de fato, ter dados apurados para trabalhar os melhores resultados para a sua empresa. A telemetria ela vai trazer dados como, por exemplo, o comportamento, velocidade por tempo, quanto tempo extrapolou a velocidade desse veículo, eventos de aceleração, por exemplo, e isso eu consigo mensurar não só por carro, mas também por condutor. Aqui eu estou falando da vida do meu condutor. Eu estou fazendo um trabalho diferente, focando o meu resultado corporativo. E a quem se destina a telemetria? A telemetria, ela se destina a empresas que praticam a gestão de frota com foco na segurança, na produtividade, no risco e também na recuperação. Os gestores, eles costumam, é muito comum esses gestores que utilizam a telemetria participar de grupos de outros gestores, fazendo grupos de WhatsApp, grupos de LinkedIn, fazendo trocas constantes das suas experiências. Se falam muitos, são muito unidos. Isso traz resultados bacanas nesse benchmark compartilhando dados. São gestores, em sua maioria, formados ou em formação pelo Programa Gestor de Frotas, o PGF, do Instituto Parar, que além de formar os gestores de frotas, agora também tem a sua formação em pós-graduação, a primeira de toda a América Latina. Os principais benefícios que nós temos na telemetria são: a gestão é feita a partir do estudo de indicadores de custo e risco da frota, que pode ser por veículo, por condutor ou por grupo.
Detalhe nessa palavra: indicadores. Não adianta a gente ter 10 indicadores para avaliar de uma vez só, que a gente não vai conseguir. Nós vamos, desses 10, escolher 1, 2, 3, no máximo, indicadores para poder cuidar deles. E certamente, quando você definir o seu indicador-chave e trabalhar junto a uma política de frotas, junto à orientação dos seus condutores, treinamentos, capacitação, quando você tiver os seus patrocinadores internos trabalhando dentro da linha que você desenhou, naturalmente, os outros indicadores, eles reduzem. É impressionante como isso acontece. O grande diferencial está na análise do comportamento do condutor. No meio de tantos indicadores, seleciona o comportamento do condutor. E aí defina uma política de frotas, que tem que ser configurável de acordo com as características da operação. Não existe uma política de frotas padrão, existe a política de frotas da tua empresa. E mais do que a política de frotas da tua empresa, existem as características de cada área, de cada departamento, de cada profissional. E isso você tem que ter a possibilidade de moldar de acordo com a tua necessidade. A gestão de indicadores, ela proporciona um elevado saving que melhora a rentabilidade operacional da tua empresa. Então, você tem lá a gestão de excesso de velocidade por trecho de vias, por exemplo, onde você vai ter a redução de acidentes, dos números de sinistros, das multas, do consumo de combustível, redução dos custos com manutenção corretivas, enfim, você, com um único indicador, o excesso de velocidade num trecho de via, olha quanta coisa você reduz, olha quanto benefício você traz para a empresa. Além disso, é possível planejar manutenções preventivas e a desmobilização da frota. Você consegue também trabalhar com alertas personalizados, facilitando a comunicação entre o time. E olha só, de repente comete algum desnível em relação à política de frotas, ou tem algum outro problema ali que precisa ser identificado. Imediatamente, você, gestor, o condutor, o líder deste condutor, ou quem você definir, vai receber um e-mail notificando deste tema. E você ainda tem entregas estratégicas para a alta gestão, que vai possibilitar ganhar novas posições dentro da empresa. Olha só, de novo, você tem entregas estratégicas, relatórios customizados, você tem gráficos, indicadores que te possibilitam entregar os melhores resultados na sua reunião com a sua diretoria. E isso vai possibilitar que você ganhe novas posições, que você seja promovido, seja reconhecido dentro da tua empresa, da tua organização. Muito bom isso aqui, eu tenho certeza que você está gostando do que está ouvindo. Além de um total acesso ao condutor e à rodagem do veículo, a telemetria também possibilita uma gestão de combustível integrada e traz as seguintes informações: média de consumo por veículo, média de preço por litro, gastos por tipo de combustível ou estabelecimento, identificação de possíveis fraudes, abastecimentos suspeitos, veículos abaixo ou acima da média convencional ali de consumo. Vou dar um exemplo para vocês. Se você hoje tem contratado qualquer empresa de gestão de abastecimento, o cartão de abastecimento, você consegue parametrizar ali que a média daquele veículo é entre, por exemplo, 8 e 10 quilômetros por litro. E, de repente, por alguma situação, aquele veículo sofre... O condutor dá o odômetro errado. E ele acaba ficando dentro da média, mas poderia ter ficado para baixo, poderia ter ficado para cima. Lá na hora de fazer o registro do pagamento do abastecimento, vai passar, o condutor segue feliz, toca a vida dele. Do lado de cá, na telemetria, a gente vai pegar isso, porque nós temos qual é o odômetro, nós temos qual foi o último abastecimento, e nesse comparativo do último com o atual, tira-se a média e vai dizer para você qual é a real média desse veículo. O mesmo se por um acaso o veículo supostamente passou o cartão e fez o pagamento de um abastecimento num posto de gasolina e o veículo não estava naquele posto, por algum motivo.
O que foi que aconteceu? Esse é o trabalho que a gestão vai acabar interpretando e entendendo na conversa com o condutor. Mas pode significar fraude, abastecimento suspeito. Então, tem uma série de fatores que a gente vai conseguir identificar na telemetria e não no meio de pagamento, não aí no teu cartão, na telemetria, para que você possa tomar as ações e melhorar os seus índices com o abastecimento. E aí eu queria saber o seguinte de vocês, falando aqui ainda de telemetria. Quais são os tipos de gestor que a gente encontra hoje no dia a dia? Eu costumo dizer que existem dois tipos: o gestor de carro e o gestor de frotas. Talvez você se identifique aqui nessa foto, eu espero que não, mas talvez se identifique. E esse monte de papel, o que é? Documentação do carro, pode ser as multas que estão chegando, enfim, uma série de situações que faz com que o teu dia a dia seja tão atribulado que você não consiga prestar os resultados da maneira como devem para a sua frota. Então, o gestor de carro, ele apenas entrega a chave do carro, ele acumula papéis sobre a mesa, ele tem pilhas de notificação de multa, ele tem custos elevados com combustível e manutenção, ele tem um alto risco de acidentes. Essa é a característica do gestor de carros. Mas quando a gente entra na gestão de frotas, o gestor de frotas tem uma característica bem bacana, bem diferente, porque ele primeiro já estabeleceu a política de frotas da empresa. Só voltando na política de frotas aqui, aquilo que eu falei agora há pouquinho. Política de frotas é um documento que você monta de acordo com a característica da tua empresa, mas jamais vai guardar dentro da gaveta, porque é um documento que ele tem que ser adequado, ele tem que ser adaptado a todo instante, de acordo com as características que você vai aplicando no seu dia a dia com a tua gestão. Então, o gestor de frotas, além da política de frotas, ele tem a gestão por indicadores, ele consegue trabalhar a redução de multas de comportamento, principalmente, traz um save elevadíssimo para as organizações e o principal, tem um foco muito direcionado, acidente zero. Se nós temos acidente zero, é porque nossos condutores estão fazendo a direção correta. Se eles estão fazendo a direção correta, naturalmente, todos os custos da empresa se reduziram, o saving é garantido. E aí eu pergunto, do que precisa quem, de fato, é gestor de frotas? Vamos ver isso aqui. O gestor de frotas, ele trabalha com tecnologias que trazem um dashboard, que é a telemetria a serviço do seu tempo. Esse dashboard traz como principais benefícios analisar em tempo real a evolução dos principais KPIs, seja do condutor, do veículo ou do grupo. Ele nos permite acompanhar os custos com combustível pelo uso fora ou dentro do horário de trabalho. Esses dashboards, eles nos permitem apurar custos pelo uso do veículo em excesso de velocidade ou apurar os custos pelo uso do veículo ligado e sem movimentação. A telemetria, a serviço do seu tempo, traz informações da maneira mais rápida e ágil. Você precisa tomar decisões na hora certa. A telemetria, a serviço do seu tempo, é informação precisa para que o gestor de frotas moderno tome decisões na hora que ele mais precisa. Vamos falar então um pouquinho da gestão de abastecimento. É a telemetria a serviço da economia para a tua empresa. Então, quando a gente fala de uma gestão de abastecimento, novamente a gente traz os dashboards. As principais informações estão dentro desse dashboard, em que você consegue mapear e considerar que tipo de indicador você quer enxergar aqui. E dentro desse processo, é muito importante eu dizer para vocês o seguinte: a GoSat, ela realiza integrações com os principais players de cartão de combustível do Brasil. Abastecimento e telemetria totalmente integrados, com a geração automática de dados no módulo de combustível e cruzamento com os dados da telemetria. Análise precisa de reais por quilômetro, mostrando o custo específico de 1 quilômetro rodado por tipo de combustível, independente do tipo de veículo. E mais legal, a redução de custos por permitir descobrir diversos tipos possíveis fraudes de abastecimento, com roubo de combustível e abastecimento de carros
particulares, uma vez que indica a localização do veículo na data e na hora informada no abastecimento. Integração automática ou manual com a sua plataforma de abastecimento. Eu te disse que a gente faz aqui a integração com todas as plataformas ou com os principais cartões hoje de abastecimento. Posso trabalhar com qualquer uma. É só você trazer para a gente a demanda. A gente vai conversar com a empresa de abastecimento e vai trabalhar essa integração também. Mas eu posso trabalhar o lançamento manual. E dentro do lançamento manual, se você por acaso tem convênio com um posto aí da esquina da tua empresa, né? Você recebe as notas fiscais, você já sabe qual foi o odômetro, você tem os dados do posto. Lança isso numa planilha, a gente importa esses dados para você não deixar de ter a sua gestão de abastecimento. Uma coisa importante que nós temos aqui na nossa gestão de abastecimento, o gráfico de exceções de combustível possibilita uma análise minuciosa de possíveis problemas com o abastecimento, como, por exemplo, fraude no consumo abaixo da média. Traz ainda os indicadores de média de custo em reais km por frota, por tipo de combustível, o total de gastos em reais, em litros e a média de preço por litro por abastecimento. É muita coisa legal, né? É bem bacana. Lembra quando eu falei da questão do risco de fraude, né? Olha só, a gente pegar um exemplo aqui de um abastecimento que aconteceu, o pagamento aconteceu neste posto de gasolina que a gente está vendo aqui, e o veículo estava neste outro posicionamento que a gente vê logo ao lado. É bem bacana, você consegue identificar alguns cenários bastante importantes aqui no seu dia a dia. Eu falei muito sobre política de frotas agora há pouquinho, e quero falar da importância de que a sua telemetria tenha um módulo focado em política de frotas, onde você vai parametrizar o que de fato você precisa trabalhar como indicadores dentro da tua operação. A política de frotas, o módulo de política de frotas é a telemetria a serviço das particularidades da tua operação. Isso porque nós na Golsat temos um módulo política de frotas, onde você tem, com dinamismo da sua empresa, a gente atende às particularidades do teu negócio, no seu tempo e sob o seu comando. Você não precisa ficar ligando para o suporte do teu rastreamento, da tua telemetria, e pedir para mudar quais são os parâmetros que você tem configurados. Essa autonomia ela é tua. Você conhece a tua empresa, você sabe o momento certo e a hora que você vai precisar desse recurso. Você faz, você comanda, você parametriza e over the air, a gente manda o comando e esse veículo passa a obedecer a nova política de frotas. Além disso, os comandos embarcados se mantêm sob o seu comando. Você tem total liberdade de adequar esses parâmetros no seu tempo, na agilidade do seu negócio. Temos também o uso DHC e FHC, dentro do horário de trabalho, fora do horário de trabalho, horário comercial. As equipes com horários distintos sendo geridas de modo distinto. Se eu tenho operação 24 horas, não posso ter uma parametrização única das 7 às 19. Eu tenho que ter as minhas três faixas de horário ali disponíveis. E ainda tenho regras adaptáveis a cada tipo de operação. Aceleração, frenagem, curva inadequada, você precisa de alerta sonoro? Vamos habilitar um alerta sonoro. E agora eu entro num módulo bastante importante aqui. Eu considero que talvez o módulo que vai direcionar os resultados da sua empresa para aquilo que você mais almeja, que é trazer um grande saving à sua operação e, principalmente, salvar vidas. Esse é o grande foco, salvar vidas. E para salvar vidas, a gente tem que ter o controle da velocidade pelo trecho da via. Mas não pela velocidade média da via, como a gente costuma encontrar no dia a dia. É, de fato, aquilo que a legislação prevê, qual é a velocidade daquela via. E aí tem aquela pergunta que todo mundo faz. Por que eu devo andar a 40 km por hora se a rua é tranquila? Dá uma olhada nisso.
Velocidade por trecho de via. A telemetria a serviço da vida. Se ele estiver dentro do limite estabelecido na via, o risco de acidentes é infinitamente menor. Velocidade por trecho de via, telemetria a serviço da vida. Vamos falar um pouquinho desse módulo aqui. A velocidade por trecho de via. A velocidade considerada é a velocidade daquele trecho da via, tá? A parametrização é feita pelos órgãos de fiscalização urbana ou rodoviária, ou seja, uma mesma via, ela pode ter diversos trechos com velocidades diferentes e o sistema da GOLSAT permite identificá-los com precisão. Eu vou dar um exemplo. Você pega a rodovia. Pega uma rodovia que a velocidade padrão dela é 110. Só que tem daqui 2 quilômetros uma praça de pedágio. E assim que passa essa placa de identificação de pedágio a 2 quilômetros, você começa a encontrar placas reduzindo a 90, a 60 e a 40. Será que seu time está de fato passando nesses trechos de rodovia na velocidade correta, 110, 90, 60 ou 40? Será que se for, por exemplo, uma tag de pedágio, ele vai passar pela cancela 40? E se a cancela não levantar? Qual é o prejuízo nesse veículo? E se tiver uma operadora desse pedágio atravessando a pista naquele momento? Então é importante que você acompanhe. E além disso, as operadoras de rodovia já estão fazendo autuações, as multas estão chegando aos condutores que ultrapassam esse limite. E mudou a legislação de trânsito agora, recente, mas continua sendo gravíssima quando você passa acima de 50% da velocidade. Esse é um ponto que você tem que tomar muito cuidado. Dentro de uma cidade, uma rua que é de 30, 40 por hora, uma rua muitas vezes pacata, você tem carros estacionados dos dois lados, usualmente se é bairro, você tem ali uma escolinha. E se uma criança está saindo dessa escolinha naquele horário, 5 horas da tarde, enquanto a mãe conversa com a tia, se a criança se alimentou, se brincou, se divertiu, a criança está brincando com outro amiguinho e vão para a rua. E aquela via de 30 por hora, o teu condutor está passando a 60. É fundamental o controle de velocidade por trecho de via. E é legal porque a gente tem aqui a simplicidade nessa análise de dados. Para gerar uma análise aprofundada das infrações mais cometidas, o gestor pode filtrar os relatórios por data, por grupo de veículos, por cidade, por estado, por vias urbanas ou rodoviárias, pelo limite de velocidade do trecho, pela gravidade das infrações, pelo próprio condutor. Quais são as vias que o condutor mais comete infrações? Além dessas informações, nós temos os mapas de calor, porque ele vai mostrar ainda e vai possibilitar que o gestor consiga identificar visualmente onde é que os nossos condutores mais cometem infrações. Alerta em tempo real. Isso aqui é bacana porque você consegue entender exatamente no ato da infração, ele sobe um pop-up e diz, tem gente fazendo errado. A gestão de indicadores de velocidade resulta em redução significativa em número de multas e em gastos com combustível. E o mais importante, preserva vidas. E aí eu digo para vocês, é mais do que telemetria inteligente, né? Esse Golfit é genial. Voltando aqui para a nossa pirâmide de aplicação dos rastreadores, a gente falou da telemetria, vamos falar um pouquinho da videotelemetria. Isso aqui é inovação, isso aqui só a GOLSAT tem. São vídeos e streamings que estão totalmente direcionados ao que a gente vai falar agora. E a quem se dedica a videotelemetria? São aquelas empresas que praticam uma gestão de frotas com foco em segurança e produtividade. É aqui em cima o negócio. São os mesmos gestores que participam desses grupos com gestores e também fazem o PGF. É o mesmo nicho de gestores, mas já prontos para um novo cenário, de perceber quais são os meus condutores através do vídeo, sem cartão, sem o Dallas. É inovação. Telemetria mais vídeo streaming em um único equipamento. Telemetria mais o vídeo streaming em um único equipamento. Você não vai precisar de um equipamento de telemetria, um equipamento de rastreamento, você não vai precisar de mais um equipamento de identificação de condutor, sair distribuindo cartão para os seus condutores, chaveirinho, não. É um equipamento fazendo
tudo. Não há necessidade de uma ação do condutor para identificação. Entrou no carro, virou a chave, ele vai tirar uma foto do teu condutor e vai identificá-lo para você. É o fim dos transtornos com perda ou troca dos cartões de identificação. Existe mais agilidade e segurança nas auditorias de infrações e utilização de veículos. E o mais legal, o mais importante aqui é uma tecnologia desenvolvida exclusivamente pela GOLSAT. A videotelemetria, ela compõe o video tracking com rastreamento, velocidade e os vídeos para sua gestão ou para análise de eventos. O Face ID com reconhecimento facial por foto, inteligência artificial trabalhando por você, gestor de frotas. E o Verbal Coaching com os alertas por voz. Não vai ter mais buzzer, não. Agora são alertas por voz, conversando com o teu condutor de uma maneira bastante amigável, ensinando ele a prática correta de direção. E esse Verbal Coaching é exatamente isso que eu estou dizendo. O propósito da GOLSAT ele é pautado na segurança de quem precisa se deslocar no mundo corporativo. Então, mais do que alertar o condutor sobre as suas infrações, o GoCam traz de forma humanizada dicas de segurança e de conscientização para uma direção e um trânsito mais seguros. O GoCam sempre conversa com o condutor, sempre que ele ligar ou desligar a ignição do veículo, que ele realizar ultrapassagens perigosas, que ele exceder a velocidade permitida ou quando ele retornar à velocidade permitida. Eu vou dar alguns exemplos para você. Freie de forma mais suave, economize combustível e desgaste dos pneus. Reduza a velocidade nas curvas e evite curvas bruscas. Acelere de forma mais suave, economize combustível e desgaste do veículo. Você acelerou rápido demais, fique ligado. É muito legal, né? Tem alguém conversando com você e te dando as orientações, te dando as instruções para que o seu condutor faça cada vez melhor a sua direção, a sua dirigibilidade seja melhorada, é realmente genial. E aí a gente volta aqui para a pirâmide de aplicação dos rastreadores. E vocês sabem, né? A GOLSAT, ela não consegue ficar parada. A gente está sempre em movimento, a gente está sempre em evolução. Então, do rastreamento básico à videotelemetria, o GoFleet é evolução. E já que a gente fala de evolução, vamos falar da pirâmide de soluções GoFleet. Você que conhece a GOLSAT, sabe que o GoFleet trabalha já há muitos anos com a telemetria e há 2 anos com a videotelemetria. A gente já está no topo da pirâmide. Nós já aprendemos a fazer o mais difícil e nós já somos reconhecidos pelo mercado como a empresa que melhor entrega resultados naquilo que é o mais difícil, o topo da pirâmide. Só que agora a gente resolveu ampliar a nossa pirâmide e vamos entrar com uma solução para rastreamento. Então, fale com o nosso time de especialistas. Eles estão aqui no chat da Conferência Global Parar, no chat dessa sala que você está acompanhando, e converse com eles. Conte um pouquinho do seu histórico e a gente vai entender a sua demanda, a gente vai mapear o seu cenário e o que é essencial para você. Nós vamos desenhar um projeto que seja adequado ao seu momento. Vamos fazer juntos um projeto para que você possa ser cada vez mais relevante no mercado de trabalho, para que você possa ser cada vez mais relevante na tua empresa, traga os resultados que ela, como organização, precisa e salve vidas. Esse é o grande negócio, o grande foco que você precisa ter, salvar vidas no trânsito. Sabe por quê? Porque a gente tem uma única certeza. Não existe gestão de frotas sem a GOLSAT. Pessoal, eu agradeço aqui, a gente fica por aqui. Muito obrigado por acompanhar esse painel. Estamos à disposição de vocês no chat. O que precisarem é só contar. Muito obrigado.